importante vocês terem um pouco esse contexto histórico em função de como a Ruth vai contar a história dela. Para vocês terem uma ideia, Mussolini sobe ao poder, ele passa a ser o primeiro-ministro na Itália em 1922. Isso são 11 anos antes da subida ao poder de Hitler, que se dá em 33. Até então, os judeus tinham uma situação relativamente tranquila na Itália. Sempre se orgulharam, principalmente os judeus de Roma, de que eles eram os primeiros judeus que, tendo saído de Jerusalém com a destruição do templo, no ano 70 depois de Cristo, quando Tito e o exército romano invade e destrói o templo em Jerusalém, há início à diáspora. E é nesse momento, então, que alguns judeus vão para a Itália, e desde então nunca tinha havido algum édito efetivamente expulsando os judeus da Península Itálica, assim como houve em Portugal, na Espanha, na Inglaterra, na Alemanha. A única vez, e a primeira e única vez em que aconteceu isso foi em 1938, após a assinatura do pacto entre Hitler e Mussolini, quando, então, juntamente com o Japão, eles formam o Eixo. É nesse momento, então, que, completamente fora de propósito, os judeus que tinham até lutado pela Itália na Primeira Guerra Mundial, muitos judeus eram fascistas, inclusive, tinham uma situação relativamente confortável na Itália, passam de um momento para outro a sofrer com uma série de leis antissemitas, assim como foi na Alemanha, que proibiam o acesso aos parques públicos, o acesso das crianças às escolas, os casamentos mistos, enfim, uma série de restrições até culminar com a efetiva expulsão dos judeus da Itália. Em 38, portanto, é o momento que a gente vê esses judeus, inclusive muitas famílias, chegando aqui no Brasil, e isso vai durar até aproximadamente 1943, pelo menos com relação ao sul da Itália, quando os aliados, sobretudo americanos e ingleses, desembarcam na Sicília e começam a subir em direção ao norte, fazendo a liberação. A Ruth Tarazanti é artista plástica, ela nasceu na Iugoslávia e é diretora de acervo do Museu Judaico. Ela, para contar e deixar o registro da história de vida dela, ela deu depoimento à fundação criada pelo Spielberg, que se chama Shoah Foundation, que gravou todos os sobreviventes do Holocausto. A Ruth faz parte desse acervo com a sua história. E, ao mesmo tempo, ela nos presenteou com essa obra, que é o livro de Ruth, que foi publicado ano passado, onde, por meio de gravuras, ela conta toda a história da vida. E um capítulo importante é esse da fuga. Então, nós vamos fazer a apresentação, vamos começar, a Ruth vai começar a contar a história dela. Esse é um dos objetivos do Museu Judaico, é justamente conectar histórias. Então, ela vai começar contando a saída dela de Sarajevo, ou de Bodno, eu não sei pronunciar muito bem o nome da cidade, a partir de gravuras dela. Então, eu vou retomar a apresentação, porque a gente vai agora ter um contexto geográfico. Esse mapa foi feito pela Ruth e eu tenho, então, o prazer de... É com você, Ruth, agora. Boa noite. Bom, eu sou Ruth Sprung Tarazanti, eu tenho que pôr o Sprung porque nessa fase da minha vida, de menina, eu ainda era Sprung. A história minha... bom, eu nasci em Sarajevo, capital da Bósnia, e quando meus pais casaram, meu pai era médico e os pais dele moravam em Bugojno, é uma cidade pequena perto de Sarajevo, e lá ele abriu o consultório dele. E minha mãe, que vivia antes sempre em Sarajevo, foi com ele e eles construíram a casa
Meu pai fez a questão de construir uma casa Art Deco, que era uma casa que existe até hoje, e que até hoje é chamada a Casa Sem Telhado, porque é a casa toda reta, e janelas redondas. Bom, eu cresci até os 6, quase 7 anos em Bugoino. Eu fui para a escola, primeiro fui com as freiras, na escola de freiras, e até estranho, eu nasci canhota, e as freiras não me deixaram ser canhota, então agora eu escrevo com a mão direita e faço tudo com a mão esquerda. Depois eu fui num colégio público, e eu tinha minhas amigas, eram todas as meninas da vizinhança. Tinha uma menina que ela era turca, na Iugoslávia ela esteve 400 anos sob os turcos, então essa amiga minha, ela era de origem muçulmana, língua não, ela só era de religião muçulmana, éramos amigas sempre juntas, e tinha outras famílias judaicas, na verdade diziam que eram umas 30, 40 pessoas de judeus que viviam lá em Bugoino. Como que eu soube que começou a guerra? De repente eu estava na cozinha e eu vi minha mãe chorando. E eu perguntei o que era, e ela disse, nada, nada. Aí nós tínhamos uma empregada, a Rosa, falei, Rosa, o que ela está chorando? E ela me disse, porque seu pai vai para a guerra. Foi assim que eu tive a noção de que era o começo. Nessa época, a Iugoslávia, nós tínhamos um rei, Kralj Petar, e este rei ainda era contra, ele lutava naquela época, não queria se entregar aos alemães, então meu pai fazia parte do exército iugoslavo. E logo depois, os alemães, claro, venceram o pobre exército iugoslavo, e eles ficaram presos num campo. E não tinha nem comida nem nada. Como meu pai falava alemão, então ele conversou com os soldados alemães que cuidavam do campo, pedindo se eles podiam ir comprar comida, que ele voltaria. E realmente ele foi, comprou comida para toda a turma, junto com um soldado. Depois de uma semana, meu pai disse, olha, a comida acabou, eu gostaria que você me permitisse para ir de novo. E eles permitiram. E ele foi, comprou tudo, e quando chegou, ele disse para o soldado, você volta, eu fico. E ele teve que fugir, e os alemães perceberam que ele estava fugindo, então ele pegou uma charrete, não ele, era um cocheiro, meu pai gritou para ele, vai rápido, e o cocheiro foi indo rápido, e uma hora meu pai chegou perto de um vinhedo, ele se jogou, e o cocheiro continuou correndo, e os alemães correndo atrás da charrete, e não perceberam que meu pai tinha pulado. Daí, meu pai conseguiu, de noite, escapar e chegou em Bugoino. Quando ele chegou em Bugoino, ele encontrou meu avô, que esteve, que foi preso, porque chegaram os Ustaše. Ustaše eram os amigos dos alemães, completamente inimigos dos judeus e dos sérvios. E ele, quando meu pai foi procurar o pai, disse está preso, e tinha sido torturado, tinha-lhe arrancado todas as unhas das mãos e dos pés, porque eles queriam saber aonde estava o tesouro dele, porque meu avô, ele tinha um comércio com trigo, com grãos, e ganhava, estava muito bem. E então eles achavam que ele fica sentado em uma cadeira cheia de ouro, e não se conformavam de que era um simples comércio, estava bem de vida, mas não havia essa loucura de ouro. Então, meu pai, como ele foi um médico muito apreciado na cidade, porque quando ele veio, um grande número de mulheres morriam de febre puerperal. E ele veio, ele tinha se especializado, primeiro ele estudou
em Belgrado e depois se especializou em Viena. E ele, quando ele chegou em Bugojno, ele tinha trazido sulfa. Então, nenhuma mulher mais morreu. E essa foi a sorte dele, porque ele cuidava de todas as mulheres, até os camponeses, todo mundo vinha e pedia para que ele fizesse o parto da mulher. Então, muita gente devia ao meu pai a vida deles ou então de outras familiares. Então, meu pai pediu para que meu avô fosse solto. Aí eles não queriam deixar, então meu pai pediu para ver ele. E ele ensinou meu avô como se tornar, como se fazer de louco. E realmente, quando eles vieram lá, ele fingiu tão bem que eles soltaram meu avô, meu pai levou ele para casa. Aí meu pai disse, bom, nós temos que sair daqui correndo. A primeira fui eu, minha mãe e a minha irmã. E ele ficou ainda um pouco com meus avós, e nós fomos para Sarajevo. Em Sarajevo moravam meus avós, os pais da minha mãe. Nós ficamos lá. E lá morava também uma irmã de meu pai, casada com um primo. E então meu pai conseguiu com que meu avô, minha avó e meus dois tios, Max e Emília, também fossem para Sarajevo. Quando nós ficamos mais ou menos, acho que uns 15, 20 dias em Sarajevo, e enquanto isso meu pai pegou não sei que condução e foi para Split, que é Spalato, na região da Dalmácia, da Iugoslávia. É que, por sorte nossa, essa parte estava sob os italianos. Não, como os italianos eram amigos dos alemães, essa parte coube aos italianos. E meu pai logo conseguiu um homem que lhe fizesse documentos falsos. Os primeiros a irem fui eu, minha mãe e minha irmã, e pegamos o ônibus com uma maleta só, e eu também uma minha maleta pequena, que eu ainda tenho, e nós chegamos em Split, meu pai nos esperou, e nós fomos em Kastelštefilice, uma parte perto de Split. Logo depois chegou a minha avó, a mãe dos meus pais, que era a Rosa e o Hermann Dohan, e logo depois também vieram os meus avós do lado do meu pai, com meus tios. E meu pai tinha mandado documentos para a irmã dele, a Vilma, que morava em Sarajevo, e disse, vocês venham logo, não demorem. Aí ele, o marido da Vilma, disse, imagina, nós aqui estamos ótimos, todos os nossos vizinhos são meus amigos, eu cresci com eles, imagina se eles não vão me fazer alguma coisa. Simplesmente uma semana depois, os alemães vieram, aliás, nem foram os alemães esses, acho que foram os Ustascha e levaram para o campo de concentração e logo depois eles morreram. Enquanto isso, nós estávamos na Sicília, desculpa, estávamos em Split, e nas vizinhanças. Aí, de repente, os italianos... Te interromper, eu vou mostrar, então, a tua próxima gravura, que é o embarque, vocês embarcando em Split. Só um minuto, eu vou colocar a tua gravura. Bom, os italianos resolveram que todos nós, que não éramos só nós, era um grupo grande de judeus que estava lá em Split, e tinha um navio, e isso eu fiz da minha lembrança, isso aqui não é uma coisa que eu vi de fotografia, é a minha lembrança. Essa menininha com a mala sou eu, e essa é a minha mala, então nós estávamos todos subindo no navio que ia nos levar até Trieste. Isso aqui, tudo que vocês vão ver agora, são minhas lembranças que eu transpus em gravura. Bom, nós todos subimos e nos receberam muito bem, abriram uma hora uma porta, então nós estamos numa
numa cabine, todas as mulheres da família, e eles começaram a jogar pães enormes, e minha mãe disse, meu Deus, para que tantos pães, aqueles pães italianos? E cada pessoa recebeu 2, e nós éramos, acho que umas 7, 8, 9 pessoas, e não tinha nem lugar na cabine para colocar todos esses pães. E depois, mas na janta, sim, na janta fomos todos comer, e veio uma sopa que era pasta e fagioli. Até hoje, para mim, é a sopa preferida. E nunca mais eu comi uma sopa tão boa como aquela daquele dia. Bom, um navio levou, acho que uns 3 dias para a gente chegar. Quando chegamos em Trieste, os italianos nos puseram num trem. E nós iríamos para o norte da Itália, no Piemonte. Primeiro chegamos até Torino. E foi uma viagem puxada para os homens, especialmente. Meu pai teve que puseram, como se chama, manete, agora está me faltando em português. Algemas. 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 Isso, me puseram algemas. E que eu, infelizmente, ou graças a Deus, eu penso em 3 línguas. Eu iugoslavo, eu italiano, eu português. Então, às vezes, me falta uma palavra, então, essa foi uma delas. Bom, e aí minha mãe chegou para o soldado e falou, olha que as mãos do meu marido estão todas inchadas. Não é que o soldado lhe soltou? Quer dizer, isso para mostrar como era o povo italiano. Isso várias vezes eu vou contar para vocês, como eles foram. Política é uma coisa, mas o povo era outra. E esse era um simples soldado. Bom, nós chegamos em Torino e depois nos levaram até Asti e depois para uma cidadezinha pequena, um vilarejo, chamado Castelnuovo Don Bosco. E lá havia muitas casas de camponeses ou então de pessoas com posses que ficavam, alguns passavam as férias, ou então os camponeses, em geral, os filhos tinham abandonado a cidade pequena e foram para a cidade grande, então tinha muitas casas vazias, e foi nessas casas, numa delas que nós ficamos. E foi muito gostoso no comecinho, porque é verdade que nós não podíamos sair de lá, era tudo fechado, recebíamos 3 liras por dia por pessoa, era muito pouco, mas todo mundo procurava se ajeitar. Meu avô começou a criar galinha e ganso, engordava os gansos. Meu pai, como médico, começou logo a trabalhar. Eu até descobri um cartão com o nome dele e dizendo que isso ele dava lá, acho que para os camponeses, para ter o endereço e saber aonde ele podia atender. E eles pagavam com uma galinha, acabava pagando com algum trigo, ou coisas assim. E quando foi a colheita de trigo mesmo, meu avô foi ajudar, e depois, quando eles foram embora com todo o trigo, meu avô foi com um primo meu, porque aí tinha vindo também uma tia, irmã da minha mãe, também junto com a gente, e todos eles foram recolhendo os grãos de trigo que sobraram, como a história de Ruth, a mesma coisa. E quando foi a colheita da uva, a mesma coisa aconteceu. Os camponeses só estavam os velhos, os jovens estavam no exército. Então, todos os imigrantes ajudaram na colheita. E aí foi bom, porque eu me lembro que tinha uma mesa grande que nós fomos ver, e nessa mesa tinha comida, bebida, o que vocês queriam imaginar. E depois eles nos deram de tudo. E um dia chegou um grupo acho que eram judeus, que queriam ver aonde nós estávamos estudando, que nós tínhamos que aprender italiano. Mas a história que era, meu pai tinha arranjado uma professora e nós estávamos aprendendo devagar o italiano,
e eu não sei, um engenheiro estava dando matemática, em suma, não, ninguém estava parado. Era tudo na nossa casa, em cima da mesa, acho que éramos 6 crianças. Mas eles não, eles queriam levar a nós, algumas crianças para Torino, aonde nós íamos aprender italiano e ter uma educação italiana. Aconteceu que a nossa casa estava eu, minha irmã e meu primo. Meu primo, a mãe não era viúva, era sozinha com ele, então ele não foi. Minha irmã era pequena, então lá fui eu. Essa aqui, a gravura, sou eu e os meus 2 amigos, Raul e Branco. Nós tínhamos uniformes, os sapatos eram de borracha, eu peguei uma infecção horrível nos pés, que demorou muito para meu pai tratar, e eu sofri muito lá, porque os meus amigos, eles estavam em 2, então um protegia o outro, apesar que um era um pouquinho mais jovem do que eu, ele tinha 7, eu devia ter 7,5, por aí, e o Raul tinha 1 ano a mais que eu. Mas eu era sozinha, então quando eu entrava no quarto, as meninas pulavam em cima de mim, me derrubavam todas as minhas coisas, não me deixavam dormir, era uma coisa, era uma coisa terrível, como elas, porque eu não sabia falar italiano, esse que era o problema, eu estava ainda aprendendo o italiano. E quando nós, por exemplo, tínhamos que limpar os sapatos de manhã, nós nos trocávamos, então limpávamos os sapatos, eles não me deixavam, eu ficava por última, e acabava chegando na classe também por última, e a professora já começava a dar aula, e me dava sempre bronca, porque eu chegava atrasada. Então, era um bullying perfeito. Na época não se chamava bullying, mas era um bullying. Tanto que eu tenho uma gravura do bullying. Foi para mim a pior, acho que, fase da vida durante a guerra, porque eu estava longe do meu pai, que quando meu pai estava, eu me sentia segura e sempre tudo estava bem. Eles escondiam da gente as coisas, então realmente eu estava muito, muito bem. Mas nesta fase foi muito difícil. Até um dia eu me lembro que chegou meu tio nos visitar, que ele conseguiu, não sei como, ele era moço, o irmão do meu pai, e eu me pus a chorar que nem louca, eles mandaram ele embora. Aí eles falaram, não, ele vai voltar. Que voltar nada? Eu chorei tanto que adormeci agarrada nas grades. Depois, acho que eles me levaram para dormir. Então, foi uma fase muito difícil, muito complicada para mim. Aí eles começaram a bombardear, não sei quem que bombardeou, Torino, e nós tivemos que voltar para Castelnuovo Dom Bosco. Bom, é verdade que eu voltei com esse problema nos pés, mas eu estava na minha família e estávamos todos juntos, todos bem. Meu primo, ele tinha feito amizade com um vizinho e ele lhe emprestou uma bicicleta, ele andava que nem louco nessa bicicleta o dia inteiro. Nós chegamos a fazer até uns piqueniques perto de um rio. Era, assim, uma vida... Não podíamos sair de lá, estávamos presos. Mas, né, um vilarejo, todos atulhados na mesma casa, mas estávamos bem. Aí... o Hitler pediu para o Mussolini que nós fôssemos enviados para Auschwitz. E o Mussolini, em vez de nos mandar para Auschwitz, ele nos mandou para o sul da Itália, onde tinha um campo de concentramento chamado Ferramonte. E realmente, aos poucos, foi saindo. Primeiro foi essa minha tia com meu primo, depois fomos nós. Fomos de trem, e um trem que ia devagar, eu não sei se levou alguns dias
é praticamente do norte até atravessar toda a Itália. A Itália é uma bota, então, do norte até o sul. E eu me lembro que quando nós ficamos parados em Nápoles, nós fomos metralhados. Quem que nos metralhou, não sei. Mas uma coisa que eu me lembro, durante o metralhamento, um soldado me jogou embaixo de um banco e se jogou em cima de mim para me proteger. Isto eu vivi. Bom, em Ferramonte estávamos em barracas, os homens ficavam em umas barracas, mulheres em outras, e quando era família, como éramos nós, recebíamos uma barraca pequena, com um quarto só, que minha mãe separou depois com lençóis, e meu pai até fez um pequeno consultório com caixotes para poder examinar as pessoas, e até eles fizeram uma espécie de escolinha para a gente, com os bancos, e nós tínhamos aula de tudo, de iugoslavo, até de hebraico tinha. Eu sei que eu não conseguia aprender nada de hebraico, até o professor desistiu de mim, até que um dia eles estavam todos declamando umas poesias, aí eu me levantei e declamei a poesia inteira, e a turma ficou abismada, como que ela aprendeu? Acho que de tanto ouvir os outros, mas infelizmente, eu nunca aprendi hebraico. Desde aquela época, para mim, foi uma dificuldade. Acho que foi a única língua que eu tive dificuldade. Nós estávamos vivendo normal, meu pai trabalhava, claro que aqui não se ganhava nada, também recebíamos alguma miséria, tinha uma espécie de lojinha, comia-se grão de bico, em suma, não tinha verdura nenhuma, até eu fiz uma gravura uma vez, porque conosco havia um grupo de franceses e um grupo de chineses. Por que estavam chineses? Que eles pertenciam a um navio chinês. Aí o exército, o governo italiano pegou o navio e não sabia o que fazer com a tripulação, e mandou a tripulação para o campo de concentração nosso. Então, por isso que tinha no campo de concentração de judeus, os franceses também, não sei, tinha até alguns padres, eles não sabiam onde colocar pessoas que surgiam, e tudo ia para Ferramonte. Tem várias cenas, várias coisas de Ferramonte. Bom, esses chineses, sim, que eu ia contar, eles tinham a barraca deles e devia ter uns 10 centímetros de terra. Aonde eles encontraram mudas de repolho, isso eu não sei, mas eles tinham repolho. E um dia minha mãe comentou, mas que vontade de comer alguma fruta, alguma verdura fresca. E eu ouvi isto, eu já devia ter uns 8 anos nessa época, eu passei perto da barraca dos chineses, arranquei um repolho e trouxe para ela. Aí minha mãe, nossa, onde você trouxe? Que maravilha! E ela já ia pôr o repolho na panela, quando bateram na porta, o chinês, senhora, eles não falavam o R, senhora, e minha mãe teve que devolver o repolho. Eu fiz uma gravura que se chama O Roubo do Repolho. Minha mãe ficou sem o repolho. Bom, nós fomos metralhados. Eram os ingleses, que eles viram nosso campo, acharam que era um campo do exército alemão, e nos metralharam. Aí os italianos não sabiam mais o que fazer, íamos morrer todos. Então, eles abriram isso aqui embaixo, essa porta, e todos nós fugimos. Ficamos aqui no meio dos arbustos, correndo, e fomos para as montanhas. E nessas montanhas não tinha onde a gente onde dormir nem nada. Viviam camponeses, e esses camponeses nem água tinham quase. E nós pedimos para eles nos acolher, e aí tinha somente onde eles guardavam as vacas. Eles falaram, só se vocês dormirem com as vacas. Meu pai disse, vamos dormir.
E olha, as vacas não nos fizeram nada, nós dormimos juntinho com elas, pelo contrário, nos esquentaram. Eu sei que até uma hora meu pai teve que tirar um dente da minha mãe, e a última injeção que ele tinha perdido, e ele teve que tirar o dente da minha mãe sem anestesia. Aí tivemos que minha mãe disse, onde tem um lugar para tomar banho? Aí eles falaram, tem só lá embaixo. E fui eu, minha mãe, minha irmã e minha tia, Emília, nós fomos até, descemos uma colina, era um caminho íngreme, e realmente tinha uma pequena cascatinha, e minha mãe começou a tirar roupa para se lavar, aí apareceu um homem com um monte de cabras, e ficou olhando minha mãe tirando, e nós gritando, vai embora, vai embora. E ele não queria, aí minha mãe ficou nervosa, disse, eu vou me lavar. Tirou a roupa e ela se lavou, nós lavamos a roupa, nós nos lavamos, foi assim, o único jeito de nos refrescarmos, de ficarmos mais limpos. Quando voltamos, chegamos à conclusão, já estávamos uma semana lá, só comíamos figo seco, porque os camponeses tinham figos, e eles secavam esses figos, esses que a gente come no Natal. E então, o meu pai disse, não dá para continuar, uma semana só comendo figos e indo buscar água lá embaixo naquela cascata. Então, disse, vamos voltar. E como todo mundo que tinha fugido, que eram 2.500 pessoas, todo mundo tinha escapado, e todo mundo foi voltando devagar. E nós voltamos e eles fecharam o campo. E nós voltamos para nossas barracas, achamos que era melhor ficar nas barracas. Só para a gente voltar ao mapa e entender um pouco todo esse movimento que foi feito. Aqui é a Iugoslávia, e a Itália, vocês veem, é uma bota. Então, embaixo do que é Sarajevo, onde eu nasci, ficava Bugojno, que é onde meu pai tinha o consultório, onde viviam meus avós, e onde, na final das contas, eu também cresci. Quando nós fugimos depois para Split, que é aqui, neste número 2. Foi, então, nesse Split, ou Spalato, como os italianos dizem, fomos aqui para... Aqui saímos do navio, né? E aqui era Trieste, então depois de trem nós fomos até aqui. Aqui era Torino e aqui Castelnuovo Dom Bosco, pegado, que é o número 3. Quando o Mussolini nos mandou para Ferramonte, nós descemos toda a Itália e Ferramonte fica aqui, na parte, porque você vê que aqui é uma bota, ficamos aqui, que era uma região paludosa, cheia de mosquito, todo mundo pegou a malária, menos eu, minha mãe, minha irmã e meu primo. Por quê? Ninguém sabe. Então, ficamos, né, aqui era o Ferramonte. É aqui que nós fomos libertados, no fim, pelos ingleses, e no meio dos ingleses tinha uma brigada da Palestina, que eram soldados judeus da Palestina, que estavam junto com os ingleses, e eles nos libertaram. Quando eles viram que nós éramos judeus e nós crianças, eles nos puseram no caminhão, e fomos passear pelos campos, e cantávamos músicas judaicas, foi uma coisa maravilhosa. Os ingleses depois nos deram comida, deram latarias, meat and vegetable e corned beef, e todo mundo se matou de comer, e todo mundo depois ficou doente, porque nós comíamos comida terrivelmente pobre. Imagina comer aquelas comidas gordurosas, o campo inteiro ficou com diarreia. Então, devagarinho, as pessoas começaram a sair,
e todo mundo ia para Bari. A Bari era no calcanhar da Itália. E em Bari, cada um procurava um lugar onde se hospedar, e meu pai ficou numa casa em que os donos tinham fugido por causa da guerra, e eles nos alugaram por não sei quantos dias. Então, aí nós soubemos que os alemães iam bombardear Bari, então nós fugimos para o interior, para um campo, e eu fiquei com minha mãe e minha irmã, e meu pai foi ver como que nós podíamos sair de lá para ir para Sicília. Sicília é aqui. Mas foi muito difícil, demorou. E a minha mãe sempre conta que ela ficou contando as gotas d'água que caíam na cozinha, da torneira da cozinha, porque meu pai não vinha. Não sei quantas gotas ela contou. Bom, finalmente meu pai veio, ele nos levou para Bari, e nós entramos no trem, éramos nós, foi meu tio, quer dizer, nossa família, meu tio, meus avós não quiseram ir, ficaram lá, foi mais algumas famílias judias e uns 10 iugoslavos sérvios, que tinham fugido também, eles tinham fugido da Iugoslávia para as ilhas, e depois atravessaram o mar Adriático e chegaram até Bari. E em Bari nós tínhamos, estava o exército americano já, e era uma beleza. Um soldado americano, ele até fez os dentes da minha avó, que ela tinha uma dentadura de ouro, e aquilo lhe machucava toda a boca, e era o dentista americano fez a dentadura para ela, devia ser caoutchouc, não sei o que era, e meu avô andava sempre com esses dentes dentro do bolso, até que um dia, quando ele foi para Bari, lhe roubaram os famosos dentes, e era a única fortuna que ele tinha, os dentes de ouro da minha avó. Bom, nós então pegamos esse trem e demorou quase uma semana para atravessar só esse pedacinho da ilha. Ele parava, ia, era uma coisa horrível. Aí chegamos para Messina, que é o ponto em que se atravessa, onde se atravessa o sul da Itália para a Sicília. A Sicília é uma ilha triangular, né? Então, veio um navio e levamos, acho que umas 2 horas, agora se vai em meia hora, mas naquela época era um navio velho que nos transportou, e depois nós ficamos com um caminhão também muito velho, também levou alguns dias para ir de uma ponta até a outra da Sicília, para ir para Palermo. E em Palermo, quando chegamos aonde íamos morar, nos deram um sanatório de tuberculosos, e nesse sanatório não tinha mais ninguém, estava vazio, e nós fomos lá, e acho que nos deram umas camas de soldado ou qualquer coisa. E meu pai logo, ele sempre fazia questão de que a gente fosse para a escola, então ele subiu para Monreale, que é um vilarejo maravilhoso, com uma igreja e um convento divino. O dia que vocês puderem ir, vale a pena. E nós fomos para a escola, e íamos em 4, éramos eu, minha irmã, e mais um menino, uma menina, que íamos junto. E íamos a pé, claro, e voltávamos a pé. E quando no começo nós estávamos, eu tinha um cabelo longo, mas nos empiolhamos logo, porque todo mundo lá tinha piolhos. Tanto que o jeito, quando a gente ia pelas ruas, as mães ficavam sentadas na porta com as crianças, punha a cabeça no colo delas, e elas ficavam catando os piolhos. E depois todos nós passamos a colocar DDT, que é um veneno desgraçado, mas esse DDT foi que acabou com os nossos piolhos. Aí resolvemos ir para Palermo. E em Palermo eu fui numa escola decente, direito,
E meu pai fez amizade com os soldados americanos, e eles perguntaram para ele se ele não queria fazer uma limpeza dos mosquitos, porque lá também tinha malária, que era uma coisa tremenda. Meu pai disse, mas eu sou médico clínico, ginecologista, como que eu vou? Eu não sei fazer isso. Aí ele disse, faz um curso. Meu pai foi na faculdade e fez um curso na faculdade, eu achei esse diploma, de como ele, o que ele devia fazer, como acabar com os mosquitos. Quando ele fez o curso, ele ia com soldados e eles jogavam óleo e o DDT. E assim eles acabaram. Isso os americanos faziam por causa dos próprios soldados deles, porque senão eles todos iam ficar com malária. Nessa época, estávamos somente com nós, estava o meu tio, Max, o irmão do meu pai, minha mãe, eu e minha irmã. Estávamos em Palermo. Ficamos depois numa pensão, e aí a guerra estava subindo, os americanos já estavam subindo, e nós soubemos que Roma estava livre. Roma libera. E quando meu pai soube disso, disse, bom, mas nós não vamos ficar mais aqui, vamos nós para Roma. Ele arranjou, não sei, um caminhãozinho, e atravessamos outra vez a Sicília, e começamos a subir para Roma. E Roma, nós chegamos, meu pai ficava sentado atrás e nós na frente com o motorista. E meu pai já tínhamos algumas malas, algumas roupas, e chegamos finalmente de noite em Roma. Quando chegamos em Roma, você pode mostrar essa gravura. Isso, essa aqui é a nossa chegada em Roma. Essa Piazza del Popolo, quem foi para Roma conhece. E essa aqui é o nosso caminhãozinho. E do outro lado apareceu um outro caminhão com bandeiras vermelhas, e os soldados, ou então os jovens que estavam no caminhão, cantavam Avanti Popolo, alla riscossa, bandiera rossa, triunfera. Eu achei isso maravilhoso. Nunca mais depois eu ouvi alguém cantar essa música, porque depois, afinal, os comunistas não venceram, mas essa foi para mim a minha entrada para Roma, e até hoje eu ouço eles cantando isto. Em Roma, foi uma coisa interessante. Meu pai foi no Vaticano e pediu para que eles nos dessem um lugar onde ficar. E o Vaticano nos deu um apartamento de uma família que estava no norte, e que o apartamento estava vazio. E esse apartamento era um apartamento que ficava na Piazza Mattei, na parte velha de Roma, no segundo andar, e era pertinho do gueto. Eu sei que tinha uma ruazinha pequena, e a gente acabava indo para o gueto. E eu comecei, meu pai logo foi procurar a escola, onde eu fui, escola de freiras. Era a única escola nas vizinhanças que me aceitou. E eu lembro que, quando estávamos nessa escola, eles entravam e rezavam, e eu ficava quieta. Aí todo mundo me olhava. Aí um dia eu falei, eu vou fazer o sinal da cruz também. Deus sabe que eu sou canhota, e eu vou fazer com a mão esquerda, então não vale. E assim eu fazia o sinal da cruz todo dia com eles. Não ficamos muito tempo, mas meu pai resolveu abrir um laboratório. E ele ainda continuou sendo amigo daquele capitão que ele tinha conhecido na Sicília, e o capitão estava em Roma também, por acaso. E meu pai disse, escuta, você não pode pedir para tua mãe te mandar um vidro, um tanto de vitamina B1, que eu quero abrir um laboratório,
e eu não tenho produto nenhum, porque na Itália todos os laboratórios estavam em Milano, e em Milano ainda estava sob os alemães e os italianos. Então, esse Captain Stone, ele pediu para a mãe, e chegou realmente, o primeiro foi uma garrafa, depois foram outros, eram os vidros marrons, eu me lembro como hoje. Então, mas agora, para meu pai abrir o laboratório, precisava arrumar um lugar. Então, nesse nosso apartamento, meu pai arranjou um pouco de tinta e pintou mais ou menos 1,5 metros, ele e minha mãe, com uma tinta branca, e o resto, e fizeram depois uma risca preta. E quando vinha a comissão para ver se nós podíamos fazer o laboratório lá, eu e a minha irmã tivemos que ficar escondidas, porque não seria permitido que no laboratório morasse gente. Então, quando eles foram embora, minha mãe e meu pai estavam se matando de rir. Falei, o que foi? Disse, eles falaram que pintor vocês arranjaram aí nessas paredes, que para pintar essas paredes, se fossem vocês, teria sido melhor. E realmente o laboratório começou, meu pai, vender, e arranjou, não sei, um vendedor, e ele vendia, estava indo muito bem, tão bem que eu me lembro quando se enchia as ampolas, e quando se fechava as ampolas, eu queria aprender também, com bico de Bunsen, amolecia o final da ampola, derretia. Isso eu fiz algumas vezes, mais para aprender. Mas tínhamos moças que faziam isso aqui. Tínhamos duas que eram muito amigas. Até meu pai falou, isso aqui está muito pouco, muito pequeno, nós estamos crescendo, precisa outro lugar. O meu pai, quando foi de novo no Vaticano, eles nos deram um palacete que estava na cidade de Roma, na Cidade Nova, que era do consulado austríaco para o Vaticano. Quando nós chegamos, era um palacete maravilhoso, vazio, claro, mas todos os quartos com tecido de brocado, cada quarto tinha um salão enorme, eu lembro como hoje, grande, vermelho, no meu quarto era todo forrado de brocado azul, uma coisa maluca. E no andar de cima, que não sei o que era, provavelmente eram os antigos dormitórios, meu pai resolveu fazer o laboratório. E o laboratório cresceu muito, tanto que meu pai pegou um sócio italiano. Por quê? Porque naquela época, já a Iugoslávia e a Itália estavam brigando por causa de Trieste. Os dois achavam que Trieste era deles. E o governo italiano começou a criar problema para o meu pai, que nós éramos iugoslavos. A história é que nós não éramos mais iugoslavos, tínhamos perdido a cidadania, porque o Marechal Tito tinha dito que se nós não fôssemos se nós não fôssemos embora, ele ia fechar o laboratório então meu pai resolveu que não conseguíamos viver direito, sempre tinha algum problema com o governo. Então, não éramos só nós, todos os outros imigrantes iugoslavos estavam procurando um lugar. Claro, todo mundo queria ir para os Estados Unidos, não tinha vaga. Depois, meu pai tentou a Austrália, também tinha. Então, até que ele soube de uma consuleza brasileira que morava em Firenze. E meu pai foi para esse consulado e falou para ela que ele queria ir para o Brasil. Ela disse, sim, pode ser, mas o que você é? Meu pai disse médico. Brasil não aceita médicos. Aí ele disse que tinha um laboratório, aí quando ela disse, tudo bem, e nós tínhamos o nosso documento, o único que tínhamos era um da Cruz Vermelha. Ela pegou o documento, riscou e colocou farmacêutico. Então, aí meu pai mudou de profissão, virou farmacêutico. Mas como nós tínhamos laboratório, tanto que quando viemos para cá, para o Brasil, ele abriu o laboratório de novo e como farmacêutico.
Eu adorava Roma, eu falava italiano na perfeição, não sou italiano como eu falava o dialeto romano, eu estava tão feliz, meu Deus, eu não queria sair de Roma nunca, para mim a Itália era a minha pátria, mas não teve jeito, então tudo que os móveis que meu pai tinha comprado, claro, todos os móveis usados e tudo foram distribuímos até a minha amiga Maria Antonieta. Eu dei para ela minha escrivaninha, uma dessas escrivaninhas antigas com muitas gavetas, e é uma amiga que até hoje eu amo. E pegamos um trem, só que nós chegamos de noite para pegar lugar no trem. E realmente nós pegamos uma cabine, estávamos nós, a nossa família e mais alguns 5, 6 jugoslavos que depois vieram conosco para o Brasil. Okay. Chegamos em Gênova, o navio estava estragado, esperamos um mês até que o navio fosse arrumado, no fim pegamos o navio e levamos 20 e tantos, quase 30 dias para chegar no Brasil, e essa gravura que você estava mostrando é a nossa chegada no porto do Rio de Janeiro, e foi um encantamento maravilhoso meu, ver todas aquelas ilhas que agora não tem, mas essas ilhas maravilhosas, cheias de pássaros, tudo verde, e eu olhando, encantada, era 7:30 da manhã, e eu encantada de ver todas essas plantas, as palmeiras, tudo. Então, pronto, já cheguei no Brasil, ainda no Rio, não em São Paulo. Mas eu saí da Iugoslávia em 42, 43, e ficamos, e cheguei em Roma já 44, 45. A Linda pergunta, por que a preferência pela cor vermelha? Eu? Por quê? Não sei. Isso é uma coisa que está dentro de mim. Talvez porque minha mãe, que tinha 2 olhos azuis maravilhosos, e usava sempre azul, e sempre me comprava roupa azul, e eu, por isso, não uso nada azul. Então, eu uso vermelho porque, não sei, eu me sinto bem. A Raquel pergunta qual é o nome do seu pai. Meu pai, Rodolfo Sprung. E minha mãe, Paula Dohan Sprung. Na verdade, isso era, na Iugoslávia, tinha, em cima do S tinha uma virgulinha, que se falava Sprung, mas no começo, mas no Brasil ninguém falou, tiramos a virgulinha, e agora Sprung, e muita gente fala Sprung, mas que quer dizer pulo, que veio de um avô meu, que tinha vindo da Polônia. Esse meu avô, essa história do meu avô é muito interessante, não sei se dá tempo, mas ele nasceu na Polônia, e o pai dele trabalhava nas linhas dos trens, o caminho das linhas dos trens. E ele chegou na Iugoslávia, lá ele teve outros filhos, mas meu avô cresceu depois na Iugoslávia e casou com minha avó na Iugoslávia. Mas antes de casar com minha avó, que era sefaradim, ele resolveu que ele ia para os Estados Unidos. E ele foi, e sempre ele contava, e nós achávamos que era história. Um dia eu fui com meus netos para os Estados Unidos, e nós fomos na ilha, onde chegavam os imigrantes, e lá tem onde você pesquisa, umas internets que pesquisa, e nós pusemos o nome, Hermann Sprung. E, de repente, chegou, sim, tinha um nome, meu avô tinha chegado, um ano, eu tenho um ano, o nome dele, e, inclusive, que ele tinha $100, que naquela época era muito $100. Por isso que ele, depois de alguns meses, ele estava sozinho, não conhecia ninguém, ele disse, eu vou voltar. E com $100 ele voltou. Depois ele foi para Bugano. Naquela época ele era joalheiro não, relojoeiro.
consertava relógios que ele tinha aprendido com um relojoeiro suíço, não, desculpa, vienense. E depois ele veio para Búgono, e lá ele conheceu minha avó, que era de uma família sefaradim, porque em Búgono quase todos eram sefaradim. O único que não era, era depois, quando meu pai casou com minha mãe, e tinha lá um grof, que que tinha um hotel, e só, o resto todos eram sefaradim. E o meu avô, claro, o dedo. Ruth, tenho duas perguntas aqui, querendo saber um pouco da sua formação, qual a sua formação e onde você aprendeu a fazer gravuras, as gravuras. Falar um pouco desse teu lado artístico. Bom, como meu pai era médico, ele sempre queria que eu fizesse medicina, e eu realmente comecei a fazer medicina, fiz 2 anos, mas depois eu vi que esse não era o meu caminho, e então eu larguei, mas casei com o meu marido, com o Jacó Tarassante, que já era médico formado, e aí eu sempre, ainda de solteira, eu ia em vários cursos que tinha em São Paulo, eu sempre frequentava. Quando eu casei e tive meus filhos, minha mãe me ajudava a ficar com as crianças, que eu tive 2 filhos, Noemi e Marcelo, e aí eu soube que havia na Escola de Belas Artes, que agora é faculdade, mas naquela época também, só que chamava Escola de Belas Artes, tinha aberto o curso para o vestibular, para depois a gente fazer o vestibular. Eu fui lá, perguntei, me inscrevi, fiz o curso escondidinha do meu pai, porque ele não achava que era uma coisa... Não, minha mãe que achava mais. Meu pai não sabia de nada. Aí eu prestei o vestibular, entrei. Aí eu falei para ele que eu tinha entrado na Escola de Belas Artes. Ele disse, mas artista? Você não é boêmia, artista é boêmio? Falei, não, eu não sou boêmia. E foi muito legal, porque conheci muita gente, muitos professores, inclusive o meu professor Antônio Paim Vieira, que ele perguntou um dia na classe, quem quer me ajudar a pintar uma igreja em azulejos? Eu na hora levantei, e ele disse, pode vir. E foi maravilhoso, porque ele, além de ser uma pessoa culta e inteligente, me ensinou cultura brasileira, poetas brasileiros, foi muito, muito bom. E eu pintei com ele uma igreja, os azulejos. Quando eu chegava todo dia na hora do almoço, em cima da mesa já estavam os azulejos prontos, e eu devia pintar. Na verdade, se vocês forem na igreja Nossa Senhora do Brasil, vão ver, ele fazia uns desenhos barrocos, e no meio, no centro, sempre tinha alguma cena religiosa. Então, eu chegava, eu fazia toda essa parte em volta. Eu aprendi, fazia isso com um prazer imenso. Levei alguns meses com ele, foi ótimo. E fiquei amiga desse Antônio Paim Vieira sempre. Aí, eu continuei na faculdade, sempre indo com a turma, mas eu soube que na USP tinha aberto a pós-graduação, mestrado. Aí eu fui procurar e eu encontrei a professora que estava que ia aceitar alunos de mestrado. Era Araci Amaral. E ela disse, olha, esse ano não posso te pegar, que eu peguei os professores, que não tinha nenhum professor mestre, mas o ano que vem eu te aceito, mas faça algumas matérias teóricas, que o ano que vem eu te aceito. E foi isso que aconteceu, e aí ela me disse, vai procurar o que você vai fazer, o teu mestrado. E eu me disse, vai no museu e escolhe
no museu da Pinacoteca, vai, escolhe lá. A Pinacoteca já estava lá em cima, só em cima. E eu olhei, eu tinha visto Almeida Júnior e Pedro Alexandrino. Aí uma amiga minha disse, eu vou fazer Almeida Júnior. Eu falei, tá bom, faça você Almeida Júnior e eu vou fazer Pedro Alexandrino. E foi ótimo, essa Maria Cecília França Lourenço, ela me abriu muitas portas, porque eu era Ruth Sprung. Quem que ia deixar, aliás, já era Tarassante. Como que eles vão deixar entrar uma estrangeira na casa deles? Foi muito difícil, ela me abriu muitas portas, muitas vezes nós íamos juntas, ela dizia, eu vou numa casa, eles têm Almeida Júnior, eu falei, mas como você sabe? Disse, quem tem Almeida Júnior tem Pedro Alexandrino, e foi assim, depois um me recomendava para o outro, e aí com o tempo, já eles me conheciam, aí tinha a Sociarte também me abriu as portas, da qual eu faço parte até hoje, e depois do mestrado que eu fiz do Pedro Alexandrino, eu já não precisava, eu tinha as portas abertas, eu falei, não, agora eu vou fazer o doutorado. E eu fiz o doutorado, e enquanto estava fazendo o doutorado, eu conheci o Evandro Carlos Jardim, que é meu amigo e meu professor. E um dia eu cheguei para ele, Evandro, você não quer me explicar como é isso de gravura? Eu não sei, não entendo nada. Ele disse, quando você dá aula? Eu falei, de manhã. Então, de tarde você fica na sala de gravura e você vai aprender. E assim foi que eu aprendi gravura com ele e com os técnicos dele. E durante muito tempo, olha, eu estou mais de 30 anos com ele, meu Deus. Tanto que eu tive minha prensa, e ainda agora, quando eu faço, eu sempre mostro os trabalhos para ele, e é uma pessoa formidável. Ele, quando chega aluno novo, às vezes mostra o trabalho, ele é fantástico, ele nunca vai dizer, não, isso aqui não é nada, ele sempre fala, não, você pode procurar outro caminho, e faz assim, olha, ele... De uma pessoa que não era nada, depois de um tempo, eu sempre digo para ele, você de pedra, você faz rio. É uma coisa maravilhosa, o Evandro. Então, foi isso, e gravura, quando se começa, é uma pinga, não largo nunca. Meu doutorado foi os pintores paisagistas, depois eu fiz os pintores do século XIX. Eu sou mestra do século XIX paulista. Então, fiz um livro do Pedro Alexandrino, do Oscar Pereira da Silva, depois eu fiz o Weingartner, que era do Rio Grande do Sul, mas ele expunha aqui também. Fui para a Itália 2 vezes para poder fazer o Weingartner. Em suma, essa é outra pinga. Então... Muito bom. Ruth, muito obrigada, acho que foi ótimo. E nos vemos, então. Muito obrigada, Ruth, pela participação. Tá Boa bom. noite. Tá, obrigada.